Olá, turma 85, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa aula abordando o assunto hoje, as transnacionais. Você pode também ampliar o seu conhecimento utilizando-se das páginas 215 e 216. É importante que a gente entenda por que as transnacionais elas desempenham um papel muito importante ou muito grande para o mundo globalizado. Vamos lembrar um pouquinho da origem das transnacionais. Então, após a Primeira Guerra Mundial, algumas empresas dos Estados Unidos foram para a Europa, já que a Europa estava praticamente destruída na sua economia após o final da Primeira Guerra Mundial. Então, algumas empresas dos Estados Unidos se estabeleceram lá. Basicamente, nós temos aí a origem das multinacionais e, posteriormente, também as transnacionais no globo. Mas é verdadeiramente após a Segunda Guerra Mundial que muitas empresas saem não só dos Estados Unidos, principalmente dos Estados Unidos, para outros mercados globais. As transnacionais, na verdade, elas são, se você não lembra o que são transnacionais, elas são empresas que elas têm uma autonomia muito grande em relação às suas matrizes. E justamente as transnacionais, por terem essa autonomia muito grande, elas ajudaram a atender e, por conta disso, desenvolver a ideia de globalização. Eu coloquei para você três motivos que tornam as transnacionais muito importantes para o mundo. É bom, então, a gente observar esse primeiro item. Elas fazem parte daqueles investimentos diretos em outros países. Por quê? Ao serem instaladas em outros países, elas vão levar capitais para esses países. Além de as levarem capitais, elas vão ser geradoras de empregos diretos e também empregos indiretos. Lembrando para você que empregos indiretos são aqueles trabalhos que eles existem a partir dos salários de trabalhadores que trabalham em empresas transnacionais ou multinacionais e eles têm que gastar seu dinheiro para adquirirem serviços e bens. E essas empresas, então, que fornecem a eles serviços e bens, têm trabalhadores, esses são os trabalhadores indiretos, ou seja, são resultados dos empregos indiretos. Essas empresas contribuem para o crescimento dos países porque elas pagam impostos e, além disso, elas ajudam a gerar desenvolvimento nos países em que elas se encontram. Quais foram os fatores responsáveis pela expansão das transnacionais nos últimos dias, ou seja, particularmente aí nas últimas, eu diria para você, nas últimas 3 décadas, quais foram os fatores responsáveis para que as transnacionais se expandissem tanto pelo mundo? Eu coloquei como primeiro item a modernidade na evolução dos transportes, tanto de pessoas como produtos, que vão contribuir para que essas empresas enviem seus produtos para várias partes do mundo ou transportem pessoas para as várias partes do mundo e essas pessoas consumam produtos em outros lugares ou esses produtos são consumidos por outras pessoas em outros países. Então, o sistema de transporte ele foi importante para ampliar a circulação de pessoas e produtos no mundo. Os meios de comunicação mais modernos, eles agilizaram as tomadas de decisões entre empresas e entre pessoas. E essas decisões estimularam as empresas a se instalarem em outros locais do mundo ou ainda prestarem serviços em outros locais do mundo. Da mesma forma, levarem e trazerem pessoas de outros lugares para outras partes do globo. Com a chamada Guerra Fria, que aconteceu entre os Estados Unidos e a União Soviética, os Estados Unidos, nesse período da Guerra Fria, que acontece logo após 1950, os Estados Unidos vão dar grande apoio às suas empresas transnacionais e essas empresas, então, vão se estabelecer em outros lugares do mundo, justamente até para impedir que alguns desses lugares acabassem se tornando área de influência da antiga União Soviética. Então, o apoio dos Estados Unidos ele foi importante para a expansão das transnacionais e para a expansão do capitalismo no mundo e a confirmação do capitalismo no mundo.
A concorrência também existente entre as grandes empresas transnacionais fez com que essas empresas acabem por buscar novos lugares do mundo para evitar esta concorrência e poder absorver mercados sem dividir com muitas empresas ou dividindo o máximo possível com poucas empresas. Então vão buscar novos mercados, vão se instalar cada vez mais em países que tenham menos empresas transnacionais para poder eh, produzir bens ou comercializar bens e até mesmo serviços nesses novos mercados. Então, esses foram os fatores responsáveis pela expansão das transnacionais do globo. Então, a gente não pode esquecer que as transnacionais estão constantemente atuando em vários lugares do globo ou buscando novas áreas de atuação dentro do globo. A necessidade de se produzir de uma forma mais barata e mais rápida, fez com que tanto no setor primário da economia, que é aquele que envolve as atividades ligadas ao meio rural, ligadas ao campo, e também as indústrias, as formas de produção que buscavam uma agilidade maior, uma rapidez maior na confecção de produtos, ou mesmo na produção de produtos agropecuaristas, é, essa, essa busca pela modernidade, a utilização de novas formas modernas, fez com que, tanto no meio rural quanto no meio urbano, lá no setor industrial, muitos trabalhadores fossem eliminados do seu mercado de trabalho, porque a modernidade passou a exigir cada vez menos mão de obra. E, consequentemente, muitos trabalhadores do campo perderam seus espaços por conta da mecanização do meio rural e desta modernização que acontece a todo momento. Da mesma forma, dentro das indústrias, eu diria para vocês que a automação industrial passou a dispensar muita mão de obra, porque máquinas muito modernas, informatizadas, passaram a controlar outras máquinas e elas não precisavam mais de mão de obra humana. Então, o que aconteceu? Tanto no meio rural como no meio do setor industrial, muitos trabalhadores perderam seus empregos. E eles foram, então, buscar outras atividades de trabalho no chamado setor terciário da economia. E isto que nós estamos falando, essa busca por novos trabalhos no setor terciário da economia, é o que nós conhecemos por terciarização da economia. Em outras palavras, a cada dia que passa, o setor terciário da economia tende a absorver mais mão de obra, enquanto que o meio rural e o meio industrial acabam por perder trabalhadores, porque não necessitam mais de tantos trabalhadores na realização das atividades no campo e no setor industrial. Então, os trabalhadores vão buscar novas áreas de trabalho dentro do setor terciário. É bom nós não nos esquecermos que o setor terciário é aquele onde nós temos as atividades do comércio, o sistema bancário, transportes, setor de saúde, educação e outras atividades que fazem parte desse setor. Então, há uma tendência, não importa se nos países desenvolvidos ou nos países chamados emergentes, que são aqueles que são subdesenvolvidos, industrializados, esses países hoje têm uma grande parte da sua população economicamente ativa trabalhando no setor terciário, não importa se em atividades que requerem uma mão de obra de melhor qualidade ou uma mão de obra mais simples. Por conta de entrar-se neste setor terciário, há uma exigência de mercado que é você ter uma evolução na sua qualidade de mão de obra. E essa evolução na qualidade de mão de obra se dá a partir do processo da educação. Então, tanto nos países desenvolvidos como nos países emergentes, há uma obrigatoriedade cada vez maior do indivíduo qualificar-se através da educação. É compreensível que a mão de obra qualificada ela tem mais espaço no mercado de trabalho do que a mão de obra menos qualificada. Ela vai, portanto, desempenhar trabalhos
que serão melhores pagos ou são trabalhos melhores remunerados e que oferecem, portanto, um salário muito maior e melhor, que é a busca de todo trabalhador. Se você olhar uma tabela existente na página 218 do seu livro, você vai ver que os chamados Países Baixos, hoje Países Baixos, antigamente nós chamávamos de Holanda, e os Países Baixos dão preferência que sejam chamados por Países Baixos, tanto os Países Baixos como o Reino Unido e a França são os países que apresentam hoje uma produção do seu PIB. O maior percentual desse PIB vem do setor terciário. Então, para vocês terem uma noção da importância desse setor para o PIB e, evidentemente, para a população economicamente ativa. Embora o Brasil não seja um país desenvolvido e o assunto seja país desenvolvido, mas do Brasil como país emergente, só para efeito de comparação, ele tem 72% também do seu PIB já sendo produzido pelo setor terciário. Entretanto, nós temos no setor terciário de países subdesenvolvidos, e também no Brasil, que é um país subdesenvolvido, nós temos muitos serviços chamados de subemprego ou serviços temporários, e ainda nós temos um setor de funcionalismo público com uma quantidade muito grande de trabalhadores, muitos deles não necessários na atividade do setor público. E este inchaço com essa quantidade enorme de trabalhadores gera um custo muito oneroso para os estados. Isso não é só no Brasil, mas em vários países subdesenvolvidos. Se você olhar com atenção a tua página 219, você vai encontrar um assunto chamado fluxos econômicos. Os fluxos econômicos, eles fazem referência aos produtos que tanto países desenvolvidos como países subdesenvolvidos, emergentes ou não, eles produzem e também consomem. Não existe país no mundo que não produza produto de outros países. Há necessidade de uma relação comercial internacional muito intensa entre os países. Não existe país desenvolvido que não compre nada de outro país desenvolvido ou que não compre alguma coisa de país subdesenvolvido. E os países subdesenvolvidos compram muito de países desenvolvidos. Então, a gente vai observar agora como é que é esse fluxo comercial entre eles. Então, os países desenvolvidos, eles exportam muitos bens e equipamentos industriais. Eles exportam lá bens de consumo para vários países. Por exemplo, calçados, tecidos, automóveis, né? Equipamentos. Eles exportam muita tecnologia e fazem investimentos diretos, principalmente em países subdesenvolvidos, como também fazem investimentos diretos em países desenvolvidos. Esses produtos industrializados, em geral, eles, de maneira geral, eletrodoméstico, eletroeletrônicos, tecnologia, eles são muito comercializados para países subdesenvolvidos. Os países subdesenvolvidos muito pobres, eles dependem muito de industrializados, em geral, produzidos pelos países desenvolvidos. O que os países desenvolvidos compram? O que eles importam de outros países e o que eles recebem de outros países? Em geral, eles também compram produtos industrializados. Por exemplo, empresas transnacionais de países desenvolvidos aqui no Brasil, por exemplo, produzem automóveis e exportam esses automóveis para seus países de origem ou outros países não de origem, também países industrializados ou não. Mas os países industrializados, eles além de comprarem produtos industrializados, eles recebem muitos royalties. O que é um royalties? É quando uma empresa ela paga pelo direito de uso de uma marca ou de uma tecnologia. Em geral, essa marca ou essa tecnologia, normalmente, os proprietários dela são empresas de países desenvolvidos. Esses países desenvolvidos também recebem os juros de empréstimos que eles têm com países subdesenvolvidos. E, consequentemente, muitos dos lucros de suas transnacionais voltam para os países de origem, em geral, países desenvolvidos.
Já os países subdesenvolvidos, aqueles que nós chamamos de emergentes, para efeito de comparação, veja que países subdesenvolvidos como o Brasil, como a Argentina, como o México, por exemplo, eles importam máquinas e equipamentos, importam tecnologia, eles recebem investimentos diretos, entradas de empresas aqui, e compram bens de consumo. Por exemplo, o Brasil é um grande importador de celulares, assim como outros países subdesenvolvidos. O que os países subdesenvolvidos emergentes exportam? O que eles vendem para outros países? Como é o caso do Brasil, do México, da Coreia do Sul, da Argentina, eles exportam produtos industrializados, pagam juros altos de empréstimos feitos a instituições financeiras internacionais e pagam pelo uso de royalties. Também tem a saída de lucros que essas empresas transnacionais instaladas nesses países subdesenvolvidos acabam levando para fora dos países onde estão instaladas. No caso do Brasil, o Brasil também exporta muitos produtos minerais brutos, nós chamamos de commodities, e exporta alimentos também, embora seja um país industrializado, portanto emergente. Porém, existe um grupo grande de países subdesenvolvidos que nós chamamos de marginalizados. Esses países não exercem influência política ou econômica nenhuma. Eles estão à margem da economia mundial, mas eles precisam importar produtos e eles também exportam seus produtos, muitas vezes poucos, mas também exportam. O que eles exportam? O que eles vendem para países desenvolvidos? Em geral, recursos minerais, energéticos e produtos agrícolas. O que eles compram? Em geral, todo e qualquer tipo de produtos industrializados. Bem, depois desse conhecimento que você aprendeu, eu estou propondo para você dois exercícios. O primeiro, eu gostaria que você resolvesse a atividade 3 da página 220. Ela vai fixar alguns conteúdos para você. Em seguida, eu estou propondo que você responda no seu caderno por que os países subdesenvolvidos possuem muitas dificuldades para se desenvolverem. Tá? Então, por favor, faça o seu exercício, ele vai ajudar você a fixar o seu conteúdo. Muito obrigado, até a próxima.